Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal deve discutir hoje a PEC que prevê o fim da reeleição. Assunto importante lá em Brasília e é para lá que vamos porque Bruno Pinheiro tem todos os detalhes para a gente nesta manhã. Pois não, Bruno? Assunto muito importante, inclusive não só o fim da reeleição no Executivo, como diretamente no governo federal, no governo do estado, no município, mas também a junção das eleições que hoje acontecem de 4 em 4 anos e também de forma separada. Então, de 2 em 2 anos, automaticamente, a gente tem uma nova eleição. A ideia do relator, senador Marcelo Castro, é que essas eleições sejam realizadas no mesmo dia, tanto para o estado, para os municípios, para o governo federal, que seja em um único dia esse eleitor vá até a urna e consiga eleger todos os seus representantes. E aí acabando com a reeleição para o Executivo. Mas no Senado, na Câmara dos Deputados e na Câmara de Vereadores, isso estaria autorizado ir para uma reeleição. Se caso for aprovado, então no Congresso Nacional, isso entra em vigor 8 anos após, ou seja, haverá mais uma legislatura, após 8 anos entra em vigor. Hoje na CCJ serão necessários 17 votos. Se conseguir esse número, vai ao Senado Federal, votação em plenário. Aí serão realizadas 5 sessões antes de uma votação final. Esse assunto ele iniciou no Senado Federal, de autoria do senador Jorge Cajuru, recebeu o apoio de 28 senadores e agora na CCJ aguarda 17 votos. Há um entendimento que isso também reduz o custo do orçamento com as eleições. Muito dinheiro é usado para, de 2 em 2 anos, realizar uma nova eleição. Então é o fim da reeleição, diminuindo então essa rotatividade e também juntando, ou seja, unificando essas eleições para os estados, para o município e também aqui para o governo federal. Dia importante na Comissão de Constituição e Justiça e nós estamos de olho no resultado dessa votação. Nonato. Combinado. Obrigado, Bruno Pinheiro em Brasília e os nossos comentaristas Deise Ciocari e também Cristiano Beraldo seguem com a gente para a gente comentar esse tema também. Deise, quais são as chances disso avançar à medida em que nós temos 2 possibilidades, como disse o Bruno, a discussão a respeito do fim da reeleição e também a unificação das eleições, né? Porque a cada 2 anos você está lá indo votar, seja para a esfera municipal ou mesmo para as esferas federais e estaduais. Qual é a tua impressão? Isso avança? Não tem condição? Porque o trâmite é muito longo também, Deise. Nonato, assim, o que mais me espanta nessa história... Bom, eu vou responder a tua pergunta, né? Eu acredito que isso não deva avançar. Tem muita coisa envolvida no meio disso. Você pode perceber que a proposta de reeleição ela não é para mandato de deputado federal e estadual, né? Ou seja, a gente está vendo mais do mesmo, né? O Congresso sempre autolegislando, né? Se preservando. Então, a reeleição para os outros não, mas para a gente aqui permanece, né? Então, deixa tudo bem. Eu pessoalmente, eu considero a reeleição uma praga institucional, mas eu acredito também que essa discussão ela deva ser feita com tempo e não nessa correria que o Congresso está tentando fazer, porque além do tempo de mandato, importa também a qualidade do mandato. Então, o que se faz com esses anos que você está à frente desse mandato parlamentar, né? E aí o Senado, ele está procurando uma forma de mudar as outras instituições, mudar o mandato de prefeito, de presidente, mas o seu ali permanece intacto. Então, a possibilidade disso avançar ela é muito pouca, né? Então, muda a aparência, mas mantém os vícios do corpo político, né? Então, para vocês aqui, aos inimigos a lei, aos amigos pode tudo, né? Eu acredito que essa proposta ela não deve avançar, ela tem muitos vícios políticos e deve permanecer aí parada. Ela é só uma tentativa de normalizar o processo, mas isso não deve acontecer, não. Agora, a reeleição ela deve ser discutida, né? A gente tem que lembrar que aqui no Brasil ela foi instaurada em 1997 através daquela emenda da reeleição, né? Foi uma proposta assim bem subversiva no Congresso Nacional que até hoje ela gera muitos debates, mas fazer isso a toque de caixa, sem uma discussão aprofundada e com essa seletividade toda, além de ser uma característica do Brasil que obviamente preocupa muito, ela não deve avançar, não tem força para avançar isso.
Agora, Beraldo, pensando sim que a proposta avance, né? Então, fim da reeleição, extensão do mandato para 5 anos, seria por esse caminho mesmo para trazer mais eficiência para a gestão pública ou pode, pelo contrário, acabar trazendo outros problemas políticos e também administrativos? Nós temos 3 aspectos, Soraya, para avaliar em relação a esse processo eleitoral no Brasil. A reeleição deveria simbolizar a continuidade de um trabalho bem feito. Entretanto, a reeleição, tendo em vista a dinâmica que existe nas eleições, esse aumento escabroso de compra de votos, esses esquemas que vão aí trocando favores por votos pelo Brasil afora, faz da reeleição um fim em si mesmo. O candidato ganha a eleição, ele assume já pensando na reeleição. Até porque o ambiente político olha para aquele que não tem condição de ser reeleito como um defunto político e já vão tratar ali do seu substituto. Então, a gente tem essa dinâmica que é nociva do ponto de vista do exercício do mandato. Por isso, a reeleição no Brasil não deu certo. Nós temos o aspecto das eleições a cada 2 anos. Pois bem, não me parece que o problema seja esse, porque ao se unificar as eleições, o brasileiro que sequer se lembra em quem votou para vereador ou para deputado nas últimas eleições, ele vai ter menos condições ainda de escolher de forma adequada quem são os seus candidatos. Ao invés de 4, 5 candidatos, ele vai ter que escolher 6, 7, enfim. É uma dinâmica que no Brasil não funcionará. Eu sou favorável a unificarmos as eleições para o executivo e aí sim cobrarmos uma coerência do presidente, do governador e do prefeito que está sendo escolhido e 2 anos depois fazer as eleições para o legislativo, porque assim a casa legislativa pode representar um apoio ou uma resistência ao prefeito que está ali, ao governador ou ao presidente. E por fim, a questão do financiamento. Para mim, o financiamento das campanhas tem que vir do TSE para o candidato e acabar com essa história de cacique político ficar controlando o caixa e escolhendo quem vai vencer e quem vai perder as eleições.